Peço você, antes de qualquer coisa, que se inscreva no nosso canal, toque no sino para você receber novas notificações, dê o seu joinha se você gostou do vídeo e não deixe de transmitir esse vídeo aos seus contatos, aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus conhecidos, para ser abençoados como você está sendo também através desse vídeo. E eu quero ler aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10, versículo 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Siga as pegadas de Jesus. Muitas pessoas nesse mundo seguem pessoas famosas, segue time de futebol do seu coração, segue alguma pessoa importante, segue religião de maneira às vezes até radicalmente, mas nós devemos seguir o Senhor Jesus. Nós precisamos seguir o Senhor Jesus nesse mundo, porque estamos aqui indo para a eternidade, e sem Jesus na nossa vida não haverá eternidade com Deus. Portanto, o tema desta mensagem é: siga as pegadas do Senhor Jesus. Portanto, esse texto é bem claro. Jesus disse que Ele é o bom pastor das nossas vidas. E Ele conhece as nossas vidas. Ele diz: conheço as minhas ovelhas. Ele conhece as nossas vidas. Ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz e segue Ele. Então é necessário seguir. Quando Jesus esteve aqui no mundo, Ele chamava as pessoas que criam nele. Ele disse: vem e segue-me. Então é preciso seguir com o coração limpo, puro, com amor, com disposição, com perseverança, com fé, com esperança. Porque Jesus é a única estrada, o único caminho que nos leva à eternidade. Só Ele pode nos levar a Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então só Jesus pode nos levar à eternidade com Deus. E uma coisa interessante aqui no texto é que para essas ovelhas realmente seguir a Jesus, andar com Jesus, algumas coisas Ele revelou aqui no texto para que essas ovelhas realmente de fato sejam suas ovelhas e sigam a Ele de verdade. Tem muita gente dentro das igrejas aí usando o nome de Jesus e tendo a sua congregação na igreja, dizendo que segue Jesus, mas não tem seguido Jesus como a Bíblia mostra. Como devemos seguir a Jesus? Jesus deixou claro aqui na sua palavra. O que ele diz aqui? Vejamos aqui no mesmo capítulo que ele falou. O que ele diz em primeiro lugar? Para este o porteiro abre. Abre. Então, o verbo abrir. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Portanto, é necessário abrir a porta. Que porta é essa? A porta do coração. E como eu faço para abrir a porta do coração? Adquirindo a chave da fé. A chave chamada fé. Portanto, é preciso ter essa chave, porque só essa chave abre o nosso coração para Jesus. A nossa fé é que nos leva a Cristo para poder seguirmos as suas pegadas, andarmos com Ele, vivermos com Ele, até chegarmos à eternidade para habitarmos com Ele para sempre. Portanto, em primeiro lugar, a pessoa tem que abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Ele tem que ter essa disposição e essa decisão ao mesmo tempo, disposição e decisão para abrir o seu coração para Jesus entrar. Em segundo lugar, o que Jesus está falando a respeito dessas pessoas que seguem a Ele? Ele diz assim: ouvem a minha voz. Quando nós abrimos a porta do coração para Jesus, nós passamos a ouvir a voz de Jesus.
Aí você pode me perguntar, mas como eu ouço a voz de Jesus? Como eu vou saber que é a voz de Jesus? A voz de Jesus está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus. A palavra de Deus é a voz de Jesus. E ele está falando com você neste momento, quando ele diz que você precisa abrir o seu coração para ele entrar e precisa ouvir o que ele tem a te dizer. Quando nós abrimos a porta do coração e Jesus entra, a gente passa a ouvir a voz de Jesus pela palavra de Deus. Deus fala de outras maneiras, sim. Deus fala de muitas maneiras. Mas a maneira mais correta de Jesus falar conosco, de Deus falar conosco, é através de Jesus. E Jesus fala conosco através da sua palavra. Então você precisa ouvir o que diz a Bíblia Sagrada. Ouvir o que diz as mensagens bíblicas. Ouvir o que diz os estudos bíblicos. O Espírito Santo também fala ao nosso coração, mas ele usa a palavra de Deus. Como eu estou usando aqui, a palavra de Deus, o Espírito Santo está usando esta palavra que eu estou falando com você para falar ao seu coração. Eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração de uma maneira muito especial, como já está começando a falar aqui através desta palavra. E ele diz aqui ainda, sobre as suas ovelhas que ele segue. Ele diz assim, ó, que ele conduz para fora. Então, quando essas ovelhas abrem a porta, quando nós abrimos a porta, quando nós ouvimos a voz de Jesus, ele conduz para fora. O que quer dizer isso? Ele nos liberta. Nós estávamos presos como ovelhas, aqui como a ovelha no curral. Nós estávamos presos. Presos em quê? Presos no pecado, presos nos conceitos e preconceitos, presos na religiosidade, preso na escravidão do inimigo que escraviza aqueles que não seguem a Jesus, que prefere fazer a sua vontade praticando o pecado e os desejos da carne. Portanto, quando nós abrimos a porta, ouvimos Jesus falar conosco, então ele nos liberta, ele leva para fora. Agora nos liberta. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 31, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo 32 diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, só Jesus pode nos livrar da escravidão, da prisão espiritual, da prisão da depressão, da prisão do pecado, da prisão da nossa falta de conhecimento espiritual. Então, precisamos seguir a Jesus. As ovelhas que seguem Jesus, abre a porta para ele, ouve a sua voz e são libertas. E ele diz ainda mais aqui sobre as suas ovelhas: elas me seguem, elas me seguem. Aliás, antes ele diz assim: e chama pelo nome das suas próprias ovelhas. Então chama pelo nome as ovelhas, chama pelo nome. Quando diz assim, chama pelo nome, isso quer dizer que ele nos conhece no singular, na individualidade, no particular. O Senhor conhece cada ser humano na face da terra, cada sentimento, cada pensamento, cada atitude, cada ação, cada conduta e cada situação e circunstância que a pessoa se encontra. Jesus conhece, ele sabe tudo acerca de nós antes mesmo que nós viéssemos ao mundo. Foi ele que nos formou no ventre da nossa mãe. Antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, diz o Salmo 139. E todos os nossos dias já estavam contados por ele. É só você ler o Salmo 139 e você vai ver que Jesus já te conhecia. Portanto, Jesus nos conhece. E quando nós nos convertemos a ele, é aí que passamos a ser conhecidos de Jesus mais de perto, com mais intimidade, e nós passamos também a conhecê-lo com mais intimidade por causa da comunhão que nós gozamos com ele na nossa caminhada, seguindo as suas pegadas. Então Jesus, ele conhece você. Por mais difícil que esteja passando você, por mais difícil que esteja a sua situação, por mais dificuldade que você esteja enfrentando, por mais tribulação que você esteja vivendo, Jesus conhece você e ele está de mão estendida, guiando você e trazendo a vitória para você. Então, se você segue Jesus, pode ter certeza que ele vai cuidar de você, porque ele é o bom pastor e que não deixa faltar nada para as nossas vidas. Ele não vai deixar faltar nada para você que segue o Senhor. E ainda ele diz aqui: elas me seguem. Olha, essa é outra qualidade das ovelhas que andam com Jesus. Elas seguem.
a Jesus. Elas não estão ali para seguir o líder espiritual simplesmente. É claro que a gente segue as orientações, segue o bom exemplo, segue o ensino, segue o que o nosso líder espiritual passa para nós, porque está passando a direção de Deus. Mas nós estamos ali na igreja e na nossa vida para seguir a Jesus. Ainda que alguém caia à tua esquerda e à tua direita, ainda que alguém escandalize o evangelho, ainda que alguém esteja dando mau testemunho, o seu compromisso maior é com Jesus. Se o irmão que você tanto confiava, que parecia ser tão fiel a Deus e era um modelo, um exemplo da sua vida, e ele falhou, olha, não desista de Jesus, porque o homem é falho. E o homem pode estar em pé hoje e amanhã pode estar caído se não vigiar. Mas também Deus é poderoso para levantar. Ele pode estar caído agora e amanhã pode estar de pé. Então o seu exemplo máximo, maior, que você não deve abrir mão, é Jesus Cristo. Nós devemos seguir os exemplos dos fiéis e seguir os seus ensinos. Mas não vamos nos decepcionar diante dos fracassos, das derrotas dos homens. Porque todo homem é falho. O único que esteve aqui na terra como homem e não falhou foi o Senhor Jesus Cristo. Ele foi perfeito, nunca pecou, nunca saiu uma palavra má da sua boca, nunca teve um pensamento mau, um sentimento mau. Jesus foi fiel em tudo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que em tudo ele foi tentado, para que pudesse socorrer aqueles que estão sendo tentados. Então Jesus, ele sofreu tudo, padeceu tudo, mas venceu tudo. E por ele ter vencido, nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus venceu todas as coisas e por meio dele nós somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas em Cristo, até mesmo nos momentos difíceis, até mesmo diante das lutas, diante das aparências derrotas, mas nós podemos tudo em Cristo Jesus e nós no final saímos vencedores e vitoriosos, triunfando na nossa situação. E assim Jesus está falando a respeito das ovelhas. E diz que elas lhe conhecem a voz. Então, glória a Deus, porque as ovelhas de Jesus conhecem a voz de Jesus. Você já viu uma ovelha seguindo um pastor? Aqui ovelha mesmo, ovelha animal, seguindo aquele que cuida dela? Eu já vi. Ele na frente e aquele cordeirinho seguindo atrás, seguindo as pegadas, indo com ele, atrás dele. Assim somos nós. Jesus está à nossa dianteira, está na frente, e nós estamos atrás, seguindo os seus caminhos, o seu caminho. E por que Jesus vai na frente? É para poder nos livrar dos perigos, para poder tanger tudo aquilo, expulsar tudo aquilo que pode nos derrotar. Ele é como o pastor que expulsa ali os lobos famintos, os leões devoradores e assim por diante. Então Jesus nos livra dos lobos, nos livra do perigo, nos livra do inimigo. Ele pode até permitir a luta, a dificuldade, mas ele livra. Ele pode até não nos livrar da dificuldade da vida, como muitos de nós passamos, somos provados, mas é para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual, na nossa experiência com o Senhor Jesus. É por isso que ele vai à frente, nos guiando em segurança e em proteção, até chegarmos ao lugar seguro, ao aprisco seguro, e esse aprisco seguro para nós é a eternidade. Jesus nos guiará até a eternidade. Portanto, essas são realmente as qualidades da ovelha que segue o Senhor Jesus. Precisamos estar vivendo realmente dessa maneira, seguindo a Jesus. E o final de tudo isso, o que será? Jesus diz que terá vida e vida abundante. No versículo 10 de João, 10 que eu estou lendo, João 10, diz que no segundo parte desse versículo, diz que ele nos dá vida abundante. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância, vida com qualidade, vida vitoriosa, mesmo apesar das tribulações. Em João capítulo 16, versículo 33, diz que no mundo nós teremos aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Então, é ter ânimo, é confiar no Senhor, é esperar nele, porque seguindo a Jesus, nós seguimos em segurança, temos a segurança da vida. Seguindo o Senhor Jesus, nós temos a proteção da nossa vida. Seguindo o Senhor Jesus, nós temos a provisão do nosso dia a dia. Porque Ele é o bom pastor que nos leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, refrigera a nossa alma e prepara uma mesa para nós, mesmo na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e nosso cálice transborda. E nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Portanto, Jesus é o bom pastor que não deixa faltar nada na nossa vida. Passamos dificuldades, lutas, adversidades, problemas, mas o Senhor supre. Ele não nos deixa perecer, Ele nos ajuda a vencer. E Ele nos leva à vitória e ao triunfo nas nossas lutas, batalhas e dificuldades. Portanto, fica esta palavra de consolo, mas a recomendação é: siga as pegadas de Jesus. Não seja como a grande maioria hoje, que estão seguindo, às vezes, ídolos evangélicos, como cantores. Tem pessoas que seguem cantores evangélicos, é o seu ídolo. Segue pastor, é o seu ídolo. Não, a partir do momento que você segue como ídolo, aí você está pecando diante de Deus. Sua atenção tem que estar em Cristo. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O único autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Ele é o único autor e consumador da nossa fé. Não fica aí perdendo tempo seguindo homens como seu ídolo. Siga Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, porque assim você chegará seguro na eternidade. Nós seguimos Jesus para ir para o céu. Nós não podemos estar na igreja para ir para o lugar de sofrimento. Precisamos seguir as pegadas de Jesus. Que pegadas são essas? De amor, de fé, de santidade, pegadas de pureza, pegadas de consagração, dedicação ao Pai. Se olharmos para Jesus, nós vamos ver as pegadas que ele andou. É só ler os evangelhos de Jesus e você vai ver como ele andou. É só seguir as pegadas de Jesus. Precisamos seguir as pegadas de Jesus. Não estamos na igreja para seguir uma religião. Não estamos na igreja para seguir homens, eu seguir pessoas que são falhas. Não, nós seguimos os bons exemplos dos fiéis, principalmente do líder da nossa igreja, que é fiel ao Senhor. Mas o nosso modelo supremo, exemplo maior é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você grandemente e a sua família.